Olá, seja bem-vindo a esse segundo vídeo sobre o programa Physiometrics. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o método de coleta de dados fisiológicos utilizando essa plataforma. Então a gente vai ver como iniciar a pesquisa com dados fisiológicos, a gente vai ter uma breve explicação sobre o protocolo de pesquisa, como realizar essa pesquisa, como verificar esses dados, se esses dados foram coletados ou não, e alguns pontos importantes sobre esse momento de coleta de dados. Para você iniciar essa pesquisa, você precisa, inicialmente definir então qual é o jogo que esse usuário vai jogar durante aquele momento da coleta de dados. Por quanto tempo, ele vai jogar também, isso é uma coisa muito importante. Que dispositivo, o que ele vai utilizar, no jogo, com o que ele vai interagir. Então ele vai usar um teclado e mouse, ele vai usar um joystick, como é que ele vai ouvir também, é importante, se ele vai utilizar um fone de ouvido, se vão ter caixas, sonoras. Uma coisa muito importante, verificar qual é o ambiente, em que ambiente ele vai jogar, Então, escolher, um ambiente propício para o jogo é muito importante, porque esse ambiente ele precisa ser bem próximo ao que ele encontraria, por exemplo, em casa, E aqui eu vou listar também alguns processos dessa coleta de dados. Então, como é que é, esse processo de coleta de dados? Na minha pesquisa, eu utilizei esse método e eu achei ele bem importante e por isso que eu vou exemplificar um pouquinho agora. O primeiro passo é a explicação dos procedimentos. Então, da feita que você chamou, você já tem aquela lista de pessoas que vão fazer a coleta de dados, elas vão chegar lá no seu laboratório, e aí o primeiro passo é explicar, então, quais são os procedimentos. Então, os procedimentos são, no caso, regular os instrumentos, ou seja, você vai explicar para a pessoa que ela vai utilizar uns sensores, ela vai colocar uns sensores na mão, que ela vai colocar um sensor na orelha, que ela vai jogar um determinado tipo de jogo durante tanto tempo. Muitas vezes é importante também explicar um pouco para a pessoa do que se trata esse jogo, sobre o que é, o que ela vai encontrar, qual o objetivo daquilo ali, etc. Explicar também para a pessoa que você não está, por exemplo, verificando o desempenho dela durante o jogo. Isso é uma coisa muito importante, porque as pessoas se sentem testadas, Sempre que elas sentam ali, vão para uma determinada pesquisa, elas se sentem que estão sendo testadas. Então, esclarecer que não há teste, você não está sendo testado, você não está sendo colocado, mensurado se você é melhor ou pior do que a outra pessoa no jogo, etc. E aí você explica que a sessão ela vai iniciar num determinado momento, você vai coletar esses dados e depois essa sessão vai terminar, essa sessão vai terminar, vocês vão se despedir, etc. E é nesses momentos, principalmente no primeiro momento, nesse momento de explicação, é que você vai, por exemplo, mostrar para a pessoa o termo de nível esclarecido, às vezes a pessoa ela vai querer assinar logo, mas você pode explicar para a pessoa que ela pode também ver como é que vai ser, se pôr, ali a prol da pesquisa, ou seja, tá ali, participar da pesquisa e depois ela pode decidir ou não compartilhar aqueles dados, Tá. Então, como é que você faz para iniciar a pesquisa, primeiro você precisa abrir o programa, o programa Physiometrics. Aqui nesse vídeo eu vou mostrar como fazer essa coleta de dados utilizando o NetBeans, o programa, rodando lá dentro do NetBeans. Você pode baixar, e verificar como instala no vídeo anterior e os links, para baixar o programa estão todos aí na descrição. Tá, vamos lá. Aqui dentro do software, do Physiometrics, você vai poder encontrar aqui o JavaCam, que é um programa em Java. E aí, da feita que você inicializar o programa, apertar no playzinho lá em cima, ele vai carregar o programa. E aí, ele não está aparecendo aqui agora o vídeo da webcam, porque eu estou gravando com outro programa.
tá? Mas aqui só para mostrar um pouquinho da interface, tá dando um erro aqui, ó. Ele tá querendo que eu selecione o dispositivo. Ó, ele vai aparecer tudo preto aqui porque a webcam, no caso, ela está sendo utilizada num outro programa. Isso também vai acontecer se você estiver fazendo um outro tipo de gravação com a webcam e tal. Então, aqui nesse programa a gente vê que a gente tem aqui o nome do projeto. Eu coloquei esses espaços aqui para que você consiga nomear melhor o arquivo, né? Então, todos esses espaços aqui, eles estão relacionados à nomeação do arquivo. Então, qual é o projeto? Por exemplo, eu vou colocar aqui. Aliás, eu não vou colocar aqui porque depois eu vou desligar essa webcam e vou fazer uma coleta de dados aqui. Então, aqui você pode colocar o seu projeto, teste, você pode colocar o nome, né, exatamente do jogo. Aqui é bom você sempre colocar o nome da pessoa para você até não se esquecer, né, o nome daquela pessoa. Coleta também, você pode colocar se você, por exemplo, está testando vários jogos, né? Tô testando 3 jogos, e aí você coloca o primeiro nome do primeiro jogo, do segundo, do terceiro. O número, né? Normalmente se você tiver que fazer mais de uma coleta, né? Ou acontecer alguma coisa, você tiver que continuar, né? Você pode de repente colocar aqui também um número. O nome do pesquisador, se tiver algumas outras pessoas, né? Aqui em dados vão aparecer os dados que vão vir do Arduino, né? E aqui nesse setor a gente vai configurar o Arduino, né? Então eu vou desligar agora a câmera da gravação e a gente vai ver aqui. Beleza. Então eu já desliguei lá a captura, vou capturar aqui com o próprio programa. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome do projeto, seria no caso tutorial. Aí o indivíduo, sou eu, Victor. A coleta, eu vou colocar o jogo que eu vou jogar, então vai ser o jogo Limbo. E aí eu vou colocar o número 1 e vou colocar também o pesquisador Victor. Beleza. Tá. Nesse momento, você precisa conectar, então, o dispositivo, né, o Physiometrics, no seu computador, né? Precisa estar conectado na USB. Depois de conectado, o seu computador vai fazer, né, um barulhinho da conexão que foi estabelecida. Aí aqui, sempre que você clicar, ele vai mudar aqui, ele vai atualizar, né? Então ele vai colocar as outras portas que foram colocadas. Para você verificar se o dispositivo está conectado, como é que ele está conectado, você pode vir aqui no Windows, clicar com o botão direito em cima e ir em gerenciador de dispositivos. Perfeito que você clicar no gerenciador de dispositivos, você vai ver essa outra telinha aqui, que ela vai listar aqui todos os dispositivos conectados, beleza? Então, ó, como você pode ver, ainda não está conectado o Arduino. Então, eu vou utilizar aqui um cabo, no caso desse dispositivo aqui, ele usa essa porta aqui, USB, esse tipo de porta aqui. Então eu vou conectar aqui nele e vou conectar no computador. Nessa versão da caixinha que eu fiz aqui com a parte da frente semi-transparente, né? Então aí eu consigo ver a luzinha do Arduino ligado. Então eu sei que ele conectou e a gente consegue ver ali no gerenciador de dispositivos que ele foi encontrado e ele está ali naquela porta com 3. Então, no caso é a porta com 3 que eu preciso conectar aqui. A feita que eu clico aqui, ele atualiza, né? Então a gente vê que ele não está encontrando. Isso acontece porque você abriu o programa e não conectou o dispositivo Physiometrics antes. Então o que você precisa fazer? Você vai ter que fechar o programa, realmente vai perder lá as coisas que eu fiz, beleza. Mas aí eu aperto aqui no Stop, né, que é para ele realmente parar a execução. Daí eu vou executar de novo. Aí ele vai abrir, vai pegar também, pegou a webcam, beleza. Daí eu vou clicar aqui, ele vai atualizar, e aí agora eu vou poder encontrar aqui a porta com 3, beleza? Então a feita, eu vou clicar aqui, vou colocar de novo aqui o tutorial, o Victor, número 1, Victor. Tá, e aí eu vou
apertar aqui em conectar, ele conectou com o Arduino e só agora quando eu apertar em Start que ele vai começar a coletar os dados. Então aí a gente vê ali que ele começou a coletar os dados, até deu uma travadinha ali no vídeo. Como eu não tô com dispositivos, ó, ele tá dando aqui no hard rate, né, no caso, que é o do batimento cardíaco, ele tá dando 2, né? Então eu vou colocar aqui. O primeiro sensor que eu vou colocar vai ser o sensor de batimentos cardíacos, né? Ele pode ser colocado em qualquer uma das orelhas, né? Ele é um sensor para ser colocado na orelha. Ele tem também uma presilhazinha aqui que você pode prender, né, na roupa da pessoa para não soltar, né, não puxar e sair. Daí da feita que você coloca esse dispositivo, você vai começar a ver aqui que os batimentos cardíacos vão estar alterando, né? No caso meu aqui tá 82, 85, por aí. O meu batimento cardíaco é esse mesmo. E o segundo que eu vou colocar vai ser o de resposta galvânica da pele, tá? No caso, eu fiz, como você vou mostrar também em outros vídeos, eu fiz uma composição aqui, uma alteração no dispositivo para, né, ele ficar um pouco melhor para mim. E aí eu vou colocar ele na mão direita, que eu pretendo jogar o jogo aqui, né, com as duas mãos, mas principalmente com a mão esquerda. Normalmente eu gosto de colocar os sensores virados para baixo, com o fiozinho virado para baixo, né, dessa forma aqui, né, que aí a pessoa consegue ficar assim, fica um pouco melhor, fica melhor para ela controlar, fazer alguma coisa. Beleza. Eu já estou coletando os dados, né? Então eu tenho que deixar esse programa aberto. E aí agora eu vou abrir aqui o jogo Limbo, né? Durante todo esse momento, durante todo esse processo, ele está gravando a tela do computador. No caso, o meu computador aqui ele tem duas telas, mas eu coloquei para ele gravar sempre a tela principal, a primeira tela. Então ele está gravando essa primeira tela e está gravando a webcam também, que eu coloquei em cima do monitor. Então é até melhor assim, né? Porque a, a webcam pega o que mais ou menos o usuário tá vendo, tá olhando, né? Tá, então eu vou jogar aqui um pedacinho do jogo. Eu vou clicar aqui em continuar, seja lá qual parte esteja. E aqui no caso desse jogo, eu consigo fazer praticamente todos os controles com a mão, né? Com uma mão e tal. E no caso, o que eu vou até demonstrar depois, é sobre fazer a coleta de dados desse jogo, né? No caso, com controle, né? Com um joystick. Como eu falei, é importante você colocar também um fone de ouvido, né, na pessoa, no, no participante, para que, principalmente esse jogo, né, que ele tem toda uma ambientação, né, ele tem um som bem envolvente, né, com as coisas que estão acontecendo. Eu vou gravar aqui durante alguns minutos para que a gente consiga ter para que a gente consiga perceber algumas variações da resposta galvânica da pele e dos batimentos cardíacos, tá? Ó, da feita que a gente escuta, né, essa batida, porque ele vai cair aquela presilha. Acho que agora caiu. No caso aqui eu tenho que apertar eu não sei qual que é. É o Ctrl, né, no caso. Opa. Beleza.
tentar de novo. Vai acabar sendo um vídeo meio que de gameplay. Isso é muito rápido o terceiro. Opa. Aí. Eu tenho que ficar um pouquinho longe. Agora que eu tenho que ficar perto. Ela é bem rápida assim. Opa. Quase. Aí. Pronto. Tá. Vamos lá terminar, né, fazer a conclusão lá. Só que dando um Alt Tab, eu vou lá no programa, dou um Stop. Aqui, né, ele vai fechar isso daí. Só que tem um probleminha, ele não fecha o arquivo quando, né, eu clico lá. Então eu preciso vir aqui e dar um Stop, que aí ele fecha o arquivo de vídeo. Eu vou tirar aqui os sensores para conseguir mostrar um pouco melhor. Ok, terminando de gravar lá, a gente vai ver aqui na pasta onde está o projeto, né? A gente vai ver que ele vai colocando aqui os arquivos, né? Quando você baixar por default já tem um arquivozinho, que é um arquivo que eu fiz de teste, né? Aqui tem uma outra coleta também que eu fiz. E essa coleta que a gente fez agora, né? Que é do projeto, tutorial, Victor, língua, etc. Nesse primeiro vídeo, né, no caso, a gente pode ver aqui, ó, falando das vezes, a gente vê que é o vídeo da webcam. Então, esse vídeo ele começou a gravar exatamente naquele momento em que eu comecei a gravar o vídeo, né? Comecei a fazer a coleta de dados, tá? Então a gente vê que ele está aqui, ele tem um tamanho relativo, tem ali 90 megas, e ele está aqui, ele está funcionando, está rodando. O terceiro programa, né, ele é o vídeo da tela do computador, né? Dependendo do programa que você vai abrir, né, ele pode ter que lhe dar algumas travadinhas assim. Isso varia conforme o codec que você tem instalado no seu computador e o programa que você está utilizando. No caso aqui do meu, eu gosto muito de utilizar esse daqui. Esse é um programa que já vem instalado no Windows 10, né? Que ele consegue rodar muito bem. A gente vê que roda um pouco mais fluido, né? Até se eu avançar aqui, ó, a movimentação dele é bem melhor e tal. Então, se no seu tiver desse jeito, não tiver rodando legal, procure instalar um outro programa que consiga rodar esse codec, né, do vídeo. Aqui, esse segundo é onde está os dados fisiológicos coletados, né? Então, aqui a gente pode abrir no Excel para a gente dar uma verificada. Ele pergunta aqui, né, se a gente quer abrir mesmo assim. Eu sempre digo que sim, né? E aí aqui a gente vê aqui o tempo, né, em milissegundos aqui, que eu coloquei sempre para a gente ver que ele faz 10 coletas, né, para cada segundo. Então aqui, ó, tudo 0, 10 coletas, depois 1 segundo, mais 10 coletas. Aqui a gente vê a variação do batimento cardíaco, aqui da resposta galvânica da pele e aqui do terceiro sensor que você pode utilizar ou não, que é o eletromiograma. Então, só para a gente ver como é que foi essa coleta rapidamente, eu sempre gosto de selecionar essas 3 colunas aqui e gerar um gráfico aqui bem rapidamente para a gente conseguir ver essa variação aqui, tá?
Você pode usar esse gráfico aqui de linhas, né, que a gente vai conseguir ver muito bem. Eu vou fazer uma breve análise aqui só para a gente verificar essa coleta. Bom, aqui a gente consegue ver que no começo, ó, ele não estava mensurando, né, os batimentos cardíacos. Da feita que eu coloquei, teve algumas variações aqui, né, até mais ou menos por aqui dar uma estabilizada. Esse sensor, ele dá esses pequenos picos aqui, o que é interessante a gente utilizar um programa. Depois eu vou, né, mais lá para frente mostrar como a gente consegue tirar esses desvios aqui, né? A gente vai ver que são uma ou duas coletas de, por exemplo, aqui ele está dando que o meu batimento estava em 219, tipo, meio difícil, né? Tá nesse nível. E aí depois a gente vai arrumar isso daqui. Esse gráfico aqui em cinza é, no caso, o gráfico do AMG, né? Como eu não estava utilizando, ele fica ali fazendo essa oscilação normal do Arduino. E aqui, esse em laranja é o da resposta galvânica da pele. A gente vê que nesse momento aqui onde eu coloquei, né, ele começou a ficar ali em outro estado, né? E aí a gente vai dar uma olhadinha aqui rapidamente sobre esses momentos aqui, esses momentos mais chave, tá? Eu vou diminuir um pouco ele aqui, eu vou colocar ele bem largo aqui, tá? E vou pegar aqui o vídeo da tela, né, pra gente dar uma olhadinha como é que está acontecendo. Eu vou abrir com aquele outro programa. Vou clicar aqui, abrir com esse daqui. E aí, para ficar, né, do mesmo tamanho, né, é só você redimensionar aqui, colocar aqui mais ou menos no começo, mais ou menos no final. Aqui você vai ter uma ideia, né, mais ou menos ali do que estava acontecendo. Então ali naquele momento eu peguei, coloquei o sensor, né, e aí depois eu vou colocar ali na mão, né, nesse momento aqui eu até mostro que ele está na mão. Então a gente vê que é justamente esse momento em que ele está começando a pegar essas informações. Tá. Lá no jogo a gente vai ter esse momento aqui, que foi o momento em que eu morri ali, ó. Vamos ver. Vou passar aqui. Um momento ali desse susto, né? Que eu realmente levei um susto. Esse momento aqui que foi da primeira morte. A gente vê que esse momento está relacionado a esse momento aqui de susto, né? A essa variação aqui do GSR, né? E se a gente quiser ver também a face da pessoa, né? Como é que ela estava na hora, esse momento de susto, a gente pode também colocar o outro vídeo ali e verificar exatamente naquele momento, mais ou menos o que foi que aconteceu. Beleza? Para não ficar muito longo aqui esse vídeo, eu vou falar só sobre algumas outras coisinhas aqui que podem acontecer durante o processo de coleta de dados. Tá? A primeira é a verificação de bugs. Como eu mostrei, é muito bom a gente, sempre depois que fizer a coleta de dados, verificar se os arquivos estão ali, se os gráficos, se o vídeo da tela do computador está lá, o vídeo da webcam. E aqui eu trouxe um gráfico que aconteceu uma coisa bem interessante. Você precisa ficar de olho principalmente em dias quentes. Por quê? No caso dessa coleta de dados aqui, desse gráfico, era uma pessoa normal, né? Só que o dia estava extremamente quente. Então a gente vê ali que a resposta galvânica da pele ela foi diminuindo até chegar em zero. Ou seja, a sudorese da mão da pessoa estava muito grande. Né? E isso era por causa do dia quente, o ambiente lá não tinha ar-condicionado e tal. E a gente teve esse gráfico aí. Então, é muito interessante você verificar o ambiente, a temperatura do ambiente, como é que vai estar naquele momento ali que a pessoa vai estar coletando os dados. Existem pessoas que usam, por exemplo, anéis ou alianças nos dedos também, isso pode interferir, colocando o sensor naquele dedo que a pessoa usa, né, a aliança. E se a pessoa tem algum tipo de sudorese excessiva nas mãos, se a pessoa tem uma mão mais áspera, etc., você vai conseguir ver
ou você vai perceber, né, algumas variações como essa que eu estou mostrando aqui. Uma coisa muito interessante é utilizar esses sensores, né, com fone de ouvido, principalmente para a pessoa ficar bem imersa, né, no jogo, e utilizar um joystick, né. Aqui eu fiz só com o teclado, não foi muito bom, não é o que eu recomendo. Eu recomendo justamente utilizar um joystick, né, no caso eu utilizei um joystick desse, que é até sem fio, é até bom, né, para não ter mais um fio ainda ali na pessoa. E você precisa ter bastante cuidado com os fios, né? Como eu mostrei ali, né, existem vários fios ali saindo do dispositivo. É sempre interessante você, por exemplo, eu coloquei ali no sensor aqui de batimento cardíaco, eu até mostrei aqui que nesse momento que eu tirei essa foto, não estava preso, né, na pessoa, né? Ele estava bem solto ali. Então é sempre bom deixar bem preso. Bom, gente, esse foi um vídeo sobre o processo de coleta de dados com o programa Physiometrics. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Tem um vídeo anterior, que é um vídeo introdutório. Eu ainda vou gravar mais alguns outros vídeos sobre o processo de análise mais aprofundada, sobre o processo também de instalação do software. E na descrição tem o link, né, para você baixar o programa, se você já quiser baixar. Tem algumas descrições ali, alguns links para tese, coisas relacionadas aqui ao que você viu nesse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Eu vou começar a alimentar esse canal com mais outros vídeos. E até a próxima.